Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos meditar dois textos, que o primeiro é esse, e depois em Romanos 12. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Levi acabou de mencionar na oração a respeito dos dias difíceis em que nós estamos vivendo. E esse é um texto de Paulo aconselhando o seu discípulo Timóteo, que era um pastor, estava começando o ministério, e aí ele, num desses conselhos, se encontra esse texto. Nós vamos ler agora. A partir do verso 1 diz o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Por quê? Por que vai ter tempos muito difíceis? Paulo vai dizer: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Esse é o resultado, é o fruto do tempo difícil. Por que se torna um tempo difícil? Porque as pessoas só amam a si mesmas e ao dinheiro. Continuando: serão arrogantes, serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aí o conselho de Paulo a Timóteo é: fique longe de gente assim. Eu gostaria de aproveitar o que o Levi compartilhou aqui semana passada a respeito da nova sociedade. Então ele finalizou a mensagem, como é que chama lá? A série, né? Ele finalizou a série, mas eu gostaria de dar continuidade, falando sobre essa nova sociedade. Olhe bem para esse texto de Paulo, esse conselho que Paulo dá a Timóteo, e veja e analise se não é exatamente o que nós temos vivido em nossos dias. Considere, reflita sobre as características desse ser humano dos últimos dias, as características de personalidade, se não é aquilo que nós temos vivido em todas as relações em que a gente se encontra, sejam elas relações amorosas, sejam elas relações de trabalho, sejam elas relações eclesiásticas. Perceba se você não consegue encontrar essas características nos relacionamentos que você vive. Perceba também se alguma dessas características, elas talvez, muito provável, não esteja em nós também. E se existe uma sociedade do bem, existe uma nova sociedade, conforme o pastor Levi falou aqui semana passada, é porque também existe uma sociedade do mal, do qual nós podemos ver de forma bem detalhada aqui nesse texto de Paulo, nesse conselho que ele dá a Timóteo. E o final do conselho de Paulo para Timóteo é: afaste de gente assim, fique longe. E o mais trágico é que a gente consegue
perceber isso em nossa sociedade, e se não é de se espantar, de se escandalizar, quando a gente encontra pessoas assim lá fora, mas principalmente em nossas comunidades. E talvez o nosso maior desafio em estar participando da edificação da igreja de Cristo, porque nós não edificamos nada, foi o próprio Cristo que prometeu: eu edificaria a minha igreja. Então, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se envolva, nós não edificamos nada, nós só participamos da edificação que já está em andamento. O maior desafio para nós é identificar essas características na comunidade e em nós mesmos, e se abrir para ser moldado pelo Espírito Santo e ser transformado, como um alvo de fomentar essa nova sociedade do qual o pastor Levi falou aqui semana passada, de fomentar os relacionamentos, para que eles deixem de ser relacionamentos egoístas, para ser relacionamentos saudáveis, e assim deixarmos uma nova sociedade para aqueles que estão vindo atrás de nós, que são os nossos filhos, os nossos netos e a próxima geração. Porque nós temos uma grande certeza, e se Jesus não voltar, com certeza os nossos filhos vão ter grandes dificuldades em viver em comunidades. E a minha grande preocupação em participar da edificação da igreja é essa. Então, se o apóstolo Paulo, ao orientar Timóteo, afirma que inevitavelmente nos últimos dias existiria esse tipo de sociedade com essas características, o que nós, como igreja, podemos fazer? E a resposta é muito simples, sem ser simplista: olhar para nós mesmos, olhar para o tipo de igreja que nós temos sido, olhar para o tipo de igreja que nós temos vivido. Esse texto de Timóteo serve para nós como uma bússola, para identificar se em nossa caminhada há essas características desse ser humano dos últimos dias, e se há, o caminho é arrependimento, é voltar-se para Deus. Mas somente olhar para mim mesmo não é o suficiente. Somente olhar para esse texto e ver essas características em mim não é o suficiente, porque eu não posso agir como o nosso querido STF. Eu abro inquérito, julgo a mim mesmo e arquivo meu próprio inquérito. Então, o que eu preciso? Eu preciso de relacionamentos, porque o risco de eu advogar em causa própria é grande, e o risco de eu olhar para essas características e não querer mudar, porque eu considero isso daqui inapropriado para a minha mudança, é maior ainda. Então, no meu caso, eu preciso de relacionamentos, eu preciso de gente perto de mim. E como o próprio apóstolo Paulo descreve aqui, nos últimos dias, nós viveríamos um ambiente completamente egoísta, completamente individualista, numa geração presunçosa, numa geração cheia de soberba, cheia de vaidade própria, numa geração que é exclusivista e que tem se tornado cada vez mais difícil construir relacionamentos. Para construir relacionamentos é preciso coragem. O meu tema de hoje é coragem para construir relacionamentos. É preciso coragem para construir relacionamentos, é preciso mais coragem ainda para mantê-los. E sentar à mesa é o primeiro passo, que é o que eu falei aqui algumas semanas atrás. Sentar diante da mesa do rei é a primeira parte para querermos construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Porque quando eu sento à mesa, lembrando da minha mensagem anterior, eu tenho a consciência do outro, eu consigo identificar o que a mesa representa, e por isso eu me envolvo naquilo que ela representa, e eu sei que eu estou participando de algo que é muito maior do que eu mesmo. Então, sentar à mesa é o primeiro passo. E aí, quando eu sento à mesa, é a partir dessa mesa do cordeiro que eu começo então a construção das relações.
dos quais Deus, em sua soberania, em seu amor infinito, resolveu chamar de corpo de Cristo, resolveu chamar de eclésia, de igreja. Relações essas que vão andar na contramão da humanidade dos últimos dias, descritas aqui por Paulo a Timóteo. Relações que não vão ser egoístas, relações que não vão pautar-se a sua construção de relacionamento em si mesmo, mas no outro. E aí nós chamamos essas relações de nova sociedade. Pense comigo, em quantos amigos de uma década você tem hoje? Quantos amigos com mais de 10 anos você possui? Pense no que você passou para manter essas relações. Pense no seu casamento. Quem tem mais de 5 anos, 10, 15, 20 anos, pense o que vocês enfrentaram para manter essa relação. Pense na relação com seus pais, com seus irmãos, filhos. Pense na enormidade de relações que são desfeitas todos os dias, com a facilidade de quem se troca uma camisa. Pense em como essa facilidade entrou na vida da comunidade hoje. Tem até um meme, né, que a gente costuma ver. Antes você pregava o arrependimento, as pessoas mudavam de vida. Hoje você prega, as pessoas mudam de igreja. Então, pense em tudo isso. Como que nós podemos mudar isso? Aí é onde entra o nosso segundo texto. Você pode abrir comigo lá em Romanos capítulo 12. Nós não vamos ler ele inteiro, mas nós vamos pegar alguns pontos desse capítulo. Então, Romanos, a partir do capítulo 12, nós temos como podemos chamar, de didaquê da vida, tanto em comunidade como em sociedade. Então, Paulo, ele traz alguns fundamentos nos capítulos anteriores. Ele vai descrever os tipos de pessoas, os seus pecados. Ninguém está isento diante de Deus. Vai falar a respeito dessa entrega que nós fazemos a Deus, e a partir do capítulo 12, ele vai começar a falar sobre uma didaquê, uma característica desses novos seres humanos que se entregaram ao Senhor. Então, o verso 1, por exemplo, fala: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Então, se é a partir da mesa, como eu falei aqui, que nós começamos a construção dos relacionamentos, eu parto então de uma consciência de que o verdadeiro culto a Deus é entrega. Porque quando eu olho para a mesa, eu vejo o cordeiro que foi imolado. E se é a partir da mesa que eu começo a construir relacionamentos, sejam eles em qualquer âmbito, amoroso, seja ele eclesiástico, seja ele fraternal, é a partir da mesa que eu entendo que relacionamento requer de mim sacrifício, e que o verdadeiro culto a Deus está em sacrifício e entrega. Relacionamento envolve sacrifício e entrega, em contraste com o que Paulo está falando para Timóteo, de uma geração totalmente egoísta e amante de si mesmo. A nova sociedade, a igreja, o corpo de Cristo, as relações dentro dela são pautadas por sacrifício e entrega. E a palavra que Paulo usa aqui para sacrifício e entrega é a mesma que ele usa lá em Romanos capítulo 6, quando ele fala que nós devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça para Deus. Porque se antigamente nós tínhamos oferecido para o pecado, agora, a partir do novo nascimento, nós oferecemos o nosso corpo agora em sacrifício a Deus como instrumento de justiça. E aí ele usa a mesma terminologia no grego para falar do culto racional a Deus. E esse culto racional começa
com entrega. Entrega. Então, no caminho oposto dos homens de 2 Timóteo, que são egoístas, para se ter coragem em construir relacionamentos para uma nova sociedade, relacionamentos que serão saudáveis, relacionamentos que serão duradouros, é necessário entrega, irmãos. É necessário sacrifício. Nenhuma comunidade, nenhuma relação sobrevive se ela for egoísta. Nenhuma comunidade sobrevive se o que se quer dela é somente direitos, e ninguém assume os seus deveres. Então hoje nós estamos vivendo uma geração tão polarizada, que todo mundo está levantando uma bandeira requerendo o seu direito, mas ninguém tem a coragem de bater no peito e falar assim: qual que é o meu dever? O que se requer de mim? Quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de uma via de mão dupla. Então, sacrifício e entrega tem que ser dos dois lados. Porque veja só o exemplo que nós temos com Cristo. Se por um lado nós temos um Cristo que se sacrifica e morre por nós, por outro lado, como eu acabei de mencionar em Romanos 6, nós temos que nos oferecer como resposta a Ele, para sermos um instrumento de justiça, entrega. Se por um lado eu tenho um Cristo que se entrega por mim, por outro, em resposta a essa entrega que Ele se oferece, eu também me ofereço a Ele. E relacionamento com eclesiástico não é diferente. Se por um lado eu quero que o outro me perdoe, que o outro se sacrifique, que o outro se entregue por mim, da mesma forma eu tenho que assumir o meu dever de também ser um sacrifício. E esse é um princípio que é aplicado para qualquer relacionamento, que faz parte da construção dessa nova sociedade chamada igreja. Veja como Paulo ele traz esse princípio em outros versos. Por exemplo, ele dá testemunho de irmãos da Macedônia. Lá na primeira carta aos Coríntios, eu não preciso abrir, eu vou ler. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele fala: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente se deram a si mesmos ao Senhor como instrumentos de justiça, e a nós pela vontade de Deus. Então esses irmãos da Macedônia não se entregaram somente ao Senhor, eles se entregaram ao apóstolo Paulo, porque entenderam que relacionamento é entrega e sacrifício. E nós podemos dizer que a entrega a Deus e ao outro faz parte da lógica do reino. Jesus mesmo vai mencionar que a maior demonstração de amor é dar a vida pelos seus amigos. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, diz que uma das punições de Deus sobre a sociedade que rejeita Deus é entregar o homem a si mesmo. Então a maior característica que a gente pode ver nessa geração egoísta é que Deus as abandonou completamente. E veja, se nós não podemos refletir sobre a nossa própria vida, a pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos entregar a nós mesmos, para ser amantes de si mesmo. Percebe aqui porque é tão difícil construir relacionamentos saudáveis e duradouros? Porque nós temos que andar como se estivéssemos sendo entregues à morte todos os dias, expostos à dor, expostos ao sacrifício. Ainda em Coríntios, no capítulo 4, verso 12, Paulo diz: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Se nós queremos erradicar a morte do seio da igreja, como nós temos orado aqui, quase todos os domingos, no meio do louvor, a gente precisa avaliar se nós queremos nos sacrificar e se entregar ao outro.
Por isso que a construção começa a partir da mesa, porque eu olho para o sacrifício do cordeiro, falo, eu vou imitar isso. O segundo ponto que a gente vê está no verso 2, onde Paulo fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se queremos construir relacionamentos, se queremos ter a coragem para isso, nós precisamos não andar na lógica do mundo. Então, aqui no verso 2 nós temos algumas palavras que são chaves: conformar, transformar e experimentar. Para entendermos esse verso, a gente precisa considerar o capítulo 13 de 1 Coríntios, porque lá no capítulo 13, Paulo vai falar de pessoas que se entregaram à morte, de pessoas que doaram seus bens, mas contudo não tinha amor. Eles fizeram tudo, eles viveram pelo primeiro princípio, o princípio do sacrifício, da entrega, mas não tinham amor. E nós podemos construir relacionamentos na base da doação, nós podemos construir relacionamentos na base da entrega, na base do sacrifício, e ainda assim andar na lógica do mundo. Lembre-se que os versos que Paulo cita em 1 Coríntios são justamente versos que falam de sacrifício, que falam de entrega, mas ainda falta amor, ágape. E aqui em Romanos 12 ele também toca nesse ponto. Lá no verso 9, ele diz o seguinte: o amor deve ser sincero. E o que é o amor sincero? Ele continua: odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Então esse amor que Paulo está falando não é um amor paternalista, não é um amor ursinho carinhoso, é um amor altruísta. E esse amor altruísta envolve em detestar o mal. Algumas versões diz, envolve em odiar o que é mal. O amor que quer agradar a todos, na verdade é um amor egoísta, porque ele só quer ser aceito acima de tudo, ele só quer fazer parte do time, da turma. Mas o amor altruísta, ele fala aquilo que precisa ser falado, e ele odeia aquilo que é mal, aquilo que é ruim. E isso tem a ver em não andar, não se conformar à lógica desse século, porque o que a gente tem ouvido aí é: não, nós temos que amar, nós temos que amar, nós temos que abraçar, nós temos que cuidar das pessoas. Espera aí, não é assim. O amor bíblico odeia o mal. Relacionamentos são construídos com base na verdade, relacionamentos são construídos com a lógica do reino. Não à toa que a gente tem pessoas hoje que querem atualizar a Bíblia. Por que querem atualizar a Bíblia? Porque tem algumas partes que não gostam, e essa talvez seja uma delas. Então, à medida que eu não vou me conformando com o mundo, que eu não vou me acostumando, que eu não vou cedendo espaço a este século, eu me permito ser corrigido, eu me permito ser exortado. Eu entendo que o amor, algumas vezes, ele vai ferir. Aí então, eu consigo experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O sábio Salomão diz em Provérbios, capítulo 27, verso 6: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O que todos nós queremos é ser abraçados e receber tapinha nas costas, né? Mas cuidado, porque pode ser um inimigo. E às vezes a gente fica chateado com quem nos corrige, mas talvez esse que está corrigindo é o que mais te ama, é o seu amigo, está te ferindo, porque deseja que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o interessante desse verso 2
é que tudo aquilo que nós buscamos, que é estar no centro da vontade de Deus, ela só é experimentada em um ambiente de mudança e transformação. Porque Paulo começa o verso assim: não se amoldem, não se acostumem. O Cleiton, né, esse negão bonito que está aqui, na minha frente, ele sempre diz para nós lá, né? Ninguém presta. E realmente ninguém presta. Mas se a gente se permite, se abre aos relacionamentos para ser corrigido, a cada dia nós vamos melhorando um pouquinho. A cada dia nós estamos sendo transformados, de glória em glória, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,18. E a cada dia nós estamos mais próximos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As relações saudáveis e duradouras são aquelas que a cada dia os envolvidos estão amadurecendo, estão sendo transformados. No nosso caso, nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo, na semelhança do Filho de Deus enviado. Pessoas que resolveram não aceitar a lógica do mundo, que resolveram se entregar à transformação de Deus. Irmãos, por 7 anos eu vivi um casamento dos infernos. Dos infernos. Mas sabe por quê? Porque eu era muito duro demais de coração. Coitada da minha esposa. Ela é uma heroína, viu, Zema? Eu só vivo hoje um casamento assim. Tem lutas, tem dificuldades, mas em vista do que eu vivia, muito melhor, porque resolvi escutar a Deus, escutar os meus irmãos, para ser mudado. Os meus amigos mais próximos, né, que é o Cleito Douglas, a gente já teve vários conflitos. Nós quase paramos com a igreja. Mas o bom é que o Espírito de Deus veio sobre nós e amoleceu o coração do outro. A gente fica com raiva na hora, porque a gente discorda, né, de algumas coisas, bate boca, e aí depois vem, a gente vai orar, aí não tem jeito. Relações que andam no amor altruísta, que andam na verdade, que andam na transparência, que andam no amor fraterno, que andam na sinceridade, que odeiam o mal e se apegam ao que é bom. A terceira coisa para a gente construir relações saudáveis e duradouras está aí a partir do verso 3 até o verso 8. Nós não vamos ler inteiro, mas diz o seguinte, o verso 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. E aí ele vai falar sobre dons, sobre vocações, sobre funções dentro do corpo. Quando nós abandonamos essa lógica do mundo, quando nós não nos conformamos com este século, nós abandonamos a lógica do mercado. E aí quando a gente abandona essa lógica, a gente encontra a nossa identidade em Deus, e encontrando a nossa identidade em Deus, nós podemos encontrar o nosso lugar no corpo e ser feliz com isso. Então, se você quer construir relações duradouras e saudáveis, encontre o seu lugar e seja feliz. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 3, né, não tenha um conceito elevado de si mesmo. Ele está falando assim: baixa a bola, filhão, se enxerga, bro, na linguagem dos jovens, né? Nem sei porque nem sou mais jovem. Então, nas palavras de Paulo, ele está falando isso. E no verso 16, olha o que diz o verso 16. Ele reafirma isso: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Então no verso 3 ele fala, avalie a si mesmo, não tem um conceito elevado de si não.
E lá no verso 16 ele fala: cara, anda com gente que você considera inferior, não seja orgulhoso, se enxerga. Se tem um lugar que se tornou um ambiente de competição, são os nossos locais de ambientes eclesiásticos hoje. Parece que as pessoas elas só alteraram o lugar para tentar realizar os seus sonhos. Elas não conseguem realizar lá fora, aí elas vêm para o ambiente eclesiástico e trazem para o ambiente eclesiástico toda essa ânsia de querer conquistar, de ser relevante, de ser influente, e aí vira uma megalomania, uma competição, que Deus tem que realizar os nossos sonhos. Talvez seja pela ênfase que nós encontramos nos nossos púlpitos, na pregação de autoajuda, de que o homem é valoroso, de que o homem é o centro do coração de Deus, a pregação coach, a pregação motivacional, talvez seja por causa disso. E aí nós temos um fruto de pessoas que não se encontram dentro do corpo, que não foram chamadas para determinadas funções, mas estão competindo com outros para assumir aquela função. Gente que não entendeu o seu papel, porque ainda anda na lógica do mercado. Gente que não entendeu o seu dom, não entendeu a sua vocação, que pensam de si mesmo além de si, e aí se aventuram a assumir vocações, lugares dos quais Deus não os chamou para estar, porque o corpo tem uma função para cada um. Deus deu diferentes dons, diferentes capacidades, para que cada um de nós exerça essa função, e todo o corpo, ele cresça na estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo é bem enfático: sejam honestos, olhem para si mesmos, façam uma autoavaliação. Por que ele faz essa advertência? Justamente para que a gente não venha a se encontrar dentro do corpo, exercendo algo para o qual nós não fomos chamados. E aí dessa forma, a gente não estimule a competição. Dessa forma, nós não estimulamos a honra mais a uns do que a outros, que é o que ele vai enfatizar também no verso 10. Hoje se tornou muito evidente a honra que as pessoas fazem, as diferenças que as pessoas fazem com algumas funções dentro do ambiente eclesiástico. Nós honramos mais a uns do que a outros, porque ainda não compreendemos a importância de cada pessoa dentro do corpo, e que Deus chamou a todos para contribuir nessa transformação e nessa construção da nova sociedade. E dentro do corpo, nós temos que abandonar então as nossas preferências pessoais, essa lógica de mercado, esse amoldar do mundo, se a gente quer encontrar o nosso lugar e seja feliz. Ser feliz limpando um banco, ser feliz pregando, ser feliz cantando, ser feliz servindo em qualquer área da igreja, ser feliz em qualquer função que nós estamos envolvidos. Se todos entendemos o nosso lugar, nós então entendemos também a importância de cada um exercendo o seu dom e recebendo a devida honra, e aí nós não precisamos dessa lógica do mundo de competição. Nós não precisamos assumir posições que a gente considera mais importante e deixar vaga as funções dentro do corpo que consideramos menos importantes. Que coisa terrível, irmãos, é nós olharmos relações onde os envolvidos não sabem os seus respectivos papéis, suas respectivas responsabilidades, seus respectivos deveres. Relações assim estão fadadas ao fracasso. É interessante ver essa lógica do reino sendo vivida no mundo. É interessante. Talvez você deva conhecer alguma pessoa que largou uma profissão, estudou anos e anos, largou uma profissão para viver de algo que ela ama fazer agora, que na nossa lógica a gente considera menos importante. Alguém conhece gente assim? Conheço. Por que isso? É a lógica do reino funcionando. Encontrou o seu lugar e está sendo feliz. Resolveu abandonar a lógica do mercado. É o que nós chamamos de graça comum. A pessoa nem às vezes tem consciência disso, mas está vivendo
o que o Evangelho está falando. E se a gente quer construir relações saudáveis e duradouras, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa honestidade conosco mesmo. Encontrar o nosso lugar e ser feliz. Já viu relacionamentos onde os papéis se invertem? Mulher faz o papel do homem, ó. É terrível. Está fadado ao fracasso. E por fim, mas não menos importante, a partir do verso 11, Paulo fala o seguinte: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E aí Paulo vai descrever alguns serviços, né? Sobre oração, sobre ser paciente, sobre hospitalidade, sobre oferta. Por quê? Porque relacionamento saudável e duradouro requer esforço. Sentar à mesa é o primeiro passo. Requer esforço. Construir dá trabalho. O Joel me convidou para comer o pastel aqui ontem. Cadê o Joel? Aí lá. Mandei uma foto para ele da construção lá, Ricardo. Rapaz, construir dá trabalho. Chega no final do dia, você quer mandar o pedreiro lá para aquele lugar. Vai embora daqui, some daqui. Construir dá trabalho. Construir relações dá trabalho. Requer esforço. Na era do fast food, na era do iFood, da comodidade, aliás, do manda entregar, só de pensar em esforço já cansa já. Mas diante do Evangelho, irmãos, não há atalhos. O apóstolo Paulo nos exorta, a partir do verso 11, a não sermos preguiçosos, a servirmos a Deus com entusiasmo, com alegria. E infelizmente, nos nossos dias, nós temos encontrado muitas pessoas com uma longa trajetória no Evangelho, mas desestimuladas em servir a Deus. E talvez esse desestímulo, esse cansaço, seja justamente porque perderam a alegria da convivência, a alegria da vida em comunidade, a experiência da família de Deus. E as relações hoje, elas se tornaram apenas institucionais, um vínculo de preferências pessoais. As relações são regidas pelas trocas de favores e não mais por aquilo que a mesa do rei representa. Na antiga instituição que eu fazia parte, eu vivi isso. Alguns irmãos que estão conosco lá viveram isso. E eu me lembro que a maior dificuldade em restaurar esses irmãos era justamente a tentativa de relacionar com eles. O Cleito aqui, ó, não queria nem me ver pintado de ouro. Aí no último domingo que ele pregou lá, ele começou a chorar por causa da nossa relação, né, Cleito? E não há pagamento maior do que esse. Não há pagamento maior do que você ver alguém diante de uma igreja do qual ele não conhece, falar assim: eu estou aqui para servir. Não há pagamento, porque esse irmão aqui, há 4 anos atrás, ele batia a porta. Eu batia lá no portão dele, ele não me atendia. Por causa das experiências de relações que foram pautadas nas trocas, nos vínculos institucionais, nas preferências pessoais. E isso não é comunidade.
Talvez você esteja aqui hoje, cansado. E o cansado negocia. O cansado, ele culpabiliza, transfere responsabilidade. O cansado, ele relativiza, porque ele não quer ter esforço. O cansado não consegue ter esperança. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso seguinte: alegrem-se na esperança. Por que o cansado não consegue ter esperança? Porque só enxerga o momento e a si mesmo, no centro do turbilhão. A visão, ela é micro, não macro, geralmente centrada em si, de acordo com o que o Paulo está aconselhando a Timóteo: homens amantes de si mesmo, egoístas. A palavra que eu tenho para você hoje é: rompa com esse ciclo, se esforce, faça sem vontade, e não pare de orar. Eu falava para o Cleito, não só para o Cleito, mas para outros irmãos que se encontravam nessa mesma situação: vá para o culto. Mas eu não tenho vontade. Vá sem vontade e ore. Leia a Bíblia, se esforce, até que se torne espontâneo. Esses versos falam justamente disso, serviço, porque não há relação sem esforço de construção, sem esforço de se doar, mesmo que no primeiro momento seja sem vontade. E aqui eu faço essa consideração: a obrigatoriedade de fazer regada a oração gera transformação, e futuramente isso acontece de forma espontânea. Mas a obrigatoriedade sem oração gera farisaísmo e religião, que é uma das advertências que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: uma religião só de aparência, diz ele. Eu quero concluir, irmãos, porque os irmãos sabem que nós temos orado por unidade. Eu estive aqui essa semana conversando com a liderança sobre isso, e os nossos pontos foram justamente esses. E talvez a grande preocupação que paira na mente de alguns é: será que vai dar certo essa unidade? E a resposta é muito simples: a vida não é previsível, a vida não é matemática, Zema, não é programável. Mas de uma coisa você pode ter certeza, falo diante dos irmãos e diante da presença de Deus: eu tenho coragem para construir relacionamentos. É uma construção que fazemos a partir da mesa, com a consciência de sacrifício e entrega, com a lógica e a mente do reino e não deste século, entendendo o meu lugar dentro do corpo, sem competição, sem sentimento de superioridade, pensando além daquilo que eu realmente sou, e com muito esforço, cheios de alegria, cheios de entusiasmo, porque estamos servindo à mesa do Rei. Para a gente orar, eu concluo com duas passagens que eu não coloquei aqui para a gente meditar, mas que servem. Uma delas é Lucas capítulo 14, verso 28, que fala, Jesus falando para calcular a torre. Antes de construir, calcule a torre, para que no meio do caminho você não faça a torre pela metade e seja envergonhado. Então nós queremos unidade, nós queremos construir, mas para construir tem todos esses aspectos aqui: doação, sacrifício, esforço, me achar dentro do corpo, não pensar nas preferências pessoais. Então calcule a torre. E João também, capítulo 3, verso 3, que é uma discussão que Jesus está tendo com Nicodemos, e ele vira para Nicodemos e fala: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
E a pergunta é: o que é o reino de Deus? Porque a gente pensa no reino futuramente. A gente pensa no reino só lá na eternidade. Mas Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus, ele pode se tornar visível. De que forma? Através de relações saudáveis e duradouras. Relações que andam na contramão das características dos homens dos últimos dias. Um povo que se une, um povo que se ama, um povo que se perdoa, um povo que vive pelo reino. Então a pergunta é: você quer ver o reino de Deus? Nasça de novo. Se já nasceu, comece a aplicar os princípios de Romanos 12. Amém? Vamos orar?